A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, entre os anos de 1964 e 1985, e estabeleceu a censura à imprensa, restrições aos direitos políticos e perseguições policiais aos opositores do regime. Este regime militar torturou, matou e fez desaparecer milhares de pessoas. Os números de mortos e desaparecidos é menor em relação a países vizinhos que também foram governados por ditaduras militares, como a Argentina. Quanto mais tempo durava o regime militar, mais pessoas faziam oposição às atrocidades por ele cometidas. Os métodos de tortura recebiam diversos nomes simbólicos, entre eles, os mais comuns registrados e confirmados por aqueles que o sofreu são pau de arara, onde o preso era posto nu abraçando os joelhos e com os pés e as mãos amarrados em uma barra de ferro que atravessava os punhos e os joelhos. Nessa posição, a vítima era pendurada entre dois cavaletes, ficando a alguns centímetros do chão. Choques elétricos, nos quais o torturador usava um magneto de telefone acionado por uma manivela, e conforme a velocidade imprimida, a descarga elétrica podia ser de maior ou menor intensidade. O telefone, onde com as duas mãos o torturador aplicava um golpe violento nos ouvidos da vítima. Assim, os tímpanos do torturado eram rompidos, fazendo-o perder a audição devido à intensidade do impacto. E, por fim, o afogamento na cauda da verdade, em que a cabeça do torturado era mergulhada em um tambor, balde ou tanque cheio de água, urina, fezes e outros detritos, entre inúmeros outros métodos. Os militares abertamente ameaçavam e fechavam o Congresso caso ele não atendesse aos interesses do regime, deixando esse regime ainda mais recrudescido. Foram emitidos no Brasil, durante os anos após o golpe militar de 1964, os atos institucionais. Eles serviam como mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo para eles diversos poderes extraconstitucionais. O arquivo especial de hoje relembra o AI-5, o ato institucional decretado há 42 anos, deu poderes absolutos ao regime militar e marcou uma das décadas mais violentas da história do Brasil. Desde o início do regime militar, em 1964, o presidente Castelo Branco já recorria a atos institucionais para cassar mandatos, demitir e expulsar opositores. Os partidos foram reduzidos a dois: Arena, Situação, e MDB, Oposição. Em 68, em meio a uma série de confrontos e manifestações de rua, a oposição ganhou força e os militares de linha dura passaram a pressionar pelo fechamento do regime. O pretexto veio com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados em Brasília, criticando o regime. No dia 12 de dezembro, numa sessão histórica, a Câmara negou licença para que o deputado fosse processado. O projeto foi rejeitado. No dia seguinte, o Conselho de Segurança Nacional se reuniu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e, a pedido do presidente Costa e Silva, aprovou o ato institucional número 5. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Em nome da segurança nacional, tudo foi permitido: fechamento do Congresso, prisões arbitrárias, tortura e assassinato. A oposição foi violentamente perseguida. Grupos de guerrilha urbana, trabalhadores em greve, estudantes em passeatas e políticos. Centenas de peças de teatro, livros, revistas e jornais foram censurados. O AI-5 durou 10 anos. Em 1979, o governo brasileiro promulgou a Lei da Anistia, devido à pressão popular, para reverter as punições dos cidadãos brasileiros que foram considerados criminosos políticos pelo regime militar. A lei garantia, entre outros direitos,
o retorno dos exilados ao país, o restabelecimento dos direitos políticos e a volta ao serviço de militares e funcionários da administração pública, excluído de suas funções durante a ditadura. Entretanto, nenhum militar ou agente do Estado foi julgado ou condenado por seus crimes, diferente de outros países da América Latina, que tiveram seus militares julgados e condenados. A partir de 1985, o regime iniciou lentamente a transferência de poder aos civis. Foram necessárias décadas de luta dos familiares de mortos e desaparecidos, exigindo o esclarecimento dos crimes ocorridos durante a ditadura militar, para que a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, fosse finalmente criada em 16 de maio de 2012. A CNV é uma comissão instituída pelo governo do Brasil, que investigou as graves violações de direitos humanos cometidas entre 1946 a 1988. A comissão foi composta de 7 membros nomeados pelo presidente Dilma Rousseff. A comissão ouviu vítimas e testemunhas, bem como convocou agentes de repressão para prestar depoimentos. O caso resolvido pela CNV mais famoso foi o de Vladimir Herzog, que era jornalista, professor e cineasta brasileiro. Em 24 de outubro, foi chamado para prestar esclarecimentos sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro. Sofreu torturas e no dia seguinte foi morto. A versão oficial da época, apresentada pelos militares, foi a de que Vladimir teria se enforcado com um cinto e divulgaram a foto do suposto enforcamento. Testemunhos de jornalistas presos no local apontaram que ele foi assassinado sob tortura. Além disso, em 1978, o legista Harry Shibata confirmou ter assinado o laudo necroscópico sem examinar ou sequer ver o corpo. Em 1978, a Justiça brasileira condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Vladimir Herzog. Em 1996, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu oficialmente que ele foi assassinado e concedeu uma indenização à sua família, que não aceitou, por julgar que o Estado brasileiro não deveria encerrar o caso dessa forma. Eles queriam que as investigações continuassem. O atestado de óbito, porém, só foi retificado mais de 15 anos depois. O documento foi entregue à família em 2013. No lugar da anotação de que Vladimir morreu devido a um enforcamento, no documento passou a constar que a morte decorrente de lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório em dependência do 2º Exército de São Paulo. Enfim, surge uma grande importância de falar sobre essa época, levando em consideração que até hoje várias pessoas ainda têm um posicionamento completamente favorável ao regime militar, muitas vezes devido à falta de estudo do assunto, por ignorância ou até mesmo pela zona de conforto vivido.